História Nossas Histórias apresenta Grandes Questões, Pequenas Histórias. Episódio de hoje: por que no Brasil e na América Espanhola houve tanta mistura entre brancos, índios e negros, enquanto que nos Estados Unidos não? Se nós pararmos para pensar, relacionamentos interraciais, ou seja, entre pessoas de etnias diferentes, por muito tempo foi, e ainda é, um forte tabu nos Estados Unidos. Podemos constatar isso na repercussão que foi para a época o beijo entre Capitão Kirk e a Tenente Uhura na série clássica de Jornada nas Estrelas, ou em comédias de no mínimo gosto duvidoso, como é o caso de Adivinhe Quem Veio para o Jantar, cuja graça do longa é o fato da protagonista branca ter que apresentar seu noivo negro para sua família. Enquanto isso, no Brasil, na virada do século XIX para o XX, a miscigenação foi bastante estimulada pelo Estado. Não que nós sejamos menos racistas que nossos irmãos do Norte, como por muito tempo se acreditou e ainda tem gente que acredita nisso, mas pela crença da intelectualidade da época de que através dessas misturas raciais ocorreria um embranquecimento gradual dessas pobres pessoas de cor. Esse quadro, A Redenção de Khan, ilustra bem essa utopia racista em que a criança branca redime a avó negra, que agradece a Deus por isso. Bem, mas voltando para o período das colonizações nas Américas, um dos fatores que podem ajudar a responder à nossa grande questão histórica de hoje pode ser a finalidade maior das expedições inglesas para a América. O fluxo migratório, principalmente da primeira metade do século XVII, tinha por objetivo o povoamento das terras do norte, enquanto que portugueses e espanhóis tinham por finalidade a extração de riquezas naturais para retornarem à Europa ricos e respeitados. Pelo menos é essa versão mais clássica e que você provavelmente vê por aí resumida em: o Brasil foi colônia de exploração e os Estados Unidos foram colônia de povoamento. Mas é melhor você tomar cuidado com essa ideia, já que se sabe muito bem que houve exploração nas colônias britânicas e povoamento nas colônias ibéricas. Mas voltando ao assunto, o fato de prioritariamente os objetivos para com as terras do norte serem o povoamento fez com que viessem várias famílias, ou seja, se tinha na América do Norte um número significativo de mulheres e crianças e não somente homens para trabalhar para a metrópole, como no caso português e espanhol. Assim, isso pode ter contribuído para que houvesse menos relações íntimas entre brancos e índios. Aliás, essas relações eram até proibidas por algumas leis coloniais inglesas. Para além disso, a assimilação dos indígenas pelos europeus ibéricos se deu ou por meio do trabalho, como é o caso dos espanhóis, ou pela catequização, como é o caso dos portugueses, o que facilitou em muito o contato. Já na América anglo-saxônica, segundo o historiador Leandro Carnal, os colonos ingleses sempre viram os indígenas como estranhos, inimigos ou aliados, mas sempre estranhos. E isso não mudou até hoje. Em resumo, podemos observar que, na América do Norte, a presença de famílias gerou uma maior presença de mulheres europeias e menos necessidade de miscigenação. A crença de um povo eleito em uma terra prometida fez com que os indígenas sempre fossem vistos como estranhos, e o fato do puritanismo pouco se preocupar na conversão dos índios fez com que a sua assimilação na sociedade não fosse digna nem de menção. Já na América Central e Sul, você tinha uma maioria de homens que, na falta de mulheres, investiam nos relacionamentos com as nativas, e os missionários católicos atuando fortemente em assimilar os indígenas, sendo esse fator primordial para sua incorporação na sociedade colonial portuguesa e espanhola. Portanto, essas são algumas possíveis razões que ajudam a explicar as diferentes formações dos povos na América. Concorda, discorda, tem um outro argumento para apresentar? Comente aqui embaixo e vamos discutir a respeito. Se inscreva no canal, não deixe de curtir o material e compartilhe suas redes sociais. Até a próxima e obrigado pelos peixes.